Os dados mais recentes do IBGE mostram que o Brasil tem quase 900 mil indígenas, divididos em 305 etnias. Quanto aos ciganos, não se sabe a população exata. A ONU estima que são 500 mil pessoas no Brasil. E o IBGE identificou acampamentos em 291 municípios do país. Esses dados mostram que o Brasil tem hoje quase 1,5 milhão de ciganos e indígenas. Populações numerosas, por um lado, e invisíveis, por outro. Afinal, são frequentes as queixas de abandono, desrespeito e descumprimento de direitos. Para discutir esses e outros assuntos, nós recebemos hoje um antropólogo e um procurador da República. Luciano Maia, subprocurador-geral da República, professor, mestre em Direito pela Universidade de Londres e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Christian Teófilo da Silva, antropólogo, professor, mestre e doutor em Antropologia pela Universidade de Brasília. Christian, você fundou e coordena hoje o Observatório de Direitos e Políticas Indigenistas. Quais são as principais preocupações? A principal preocupação tem sido subsidiar o Estado, o governo, com informações de campo qualitativas das violações de direitos humanos sofridas pelos povos indígenas. E há muita preocupação ainda hoje no Brasil a esse respeito? As violações têm se acumulado. Nós costumamos dizer que a preocupação com os direitos humanos surge quando uma série de outros direitos falharam, né? Direitos fundamentais, direitos sociais, direitos civis. E quando alcançamos esse patamar da violação aos direitos humanos, isso demonstra que as estatísticas estão sinalizando para um quadro muito preocupante de sobrevivência e de futuro para essas populações. A nossa Constituição de 1988 tratou dos indígenas, né? Ela tem lá dedicado um artigo, um dispositivo especificamente tratando da proteção dos povos indígenas. Mas a verdade é que nós ainda não tivemos um avanço muito grande nessa área, não é? Tivemos recentes demarcações, não é, Luciano? É preciso reconhecer que a Constituição é um marco transformador. Quase 90% das terras indígenas no Brasil foram demarcadas depois da Constituição. Ou seja, a Constituição transformou efetivamente a atuação do Estado brasileiro. A partir da Constituição de 34, todas as demais constituições contêm marcos temporais reconhecendo que as terras dos índios devem ser para eles em posse permanente e a propriedade sendo da União. A nossa Constituição de 88 deu um passo mais largo. Não só disse que essas terras são de posse permanente dos índios, mas reconheceu aos índios as terras de sua ocupação tradicional. E eu estou diante de um dos maiores constitucionalistas brasileiros, onde a expressão reconhecer não é criar, mas afirmar que já vem de antes e eu apenas estou declarando, consolidando algo que pré-existe. Daí porque é extremamente importante que nós continuemos a afirmação e a implementação prática da Constituição, porque demarcar a terra é o primeiro e necessário passo, mas não paramos por aí, porque permanentemente os espaços de expansão econômica ficam com novas investidas, tentando tomar na prática dos índios as suas terras, enxotando, retirando, matando os índios. Eu sei que o Ministério Público Federal tem uma atuação muito intensa em relação a esse assunto também, não é? Até por obrigação, não é? Por dever funcional. Mas é progressivo, não é? Isso que, Luciano, a gente tem observado, né? A Procuradoria-Geral da República, com a 6ª Câmara, que é a Câmara dos Índios e Populações Tradicionais, e em cada estado da Federação, as Procuradorias da República, tem uma atuação consistente, articulada, coordenada e permanente em defesa dos índios. Sempre numa parceria científica com a antropologia, com a Associação Brasileira de Antropologia, convênios firmados há muito tempo, e com a FUNAI. Nós não podemos esquecer que esse órgão indigenista é uma memória de uma atuação extraordinária em defesa dos direitos dos índios. Muitas vezes pouco reconhecido, muitas vezes pouco financiado, muitas vezes pouco
apreciado nos recursos humanos que tem que ser dotado para esse órgão. Mas a FUNAI é indiscutivelmente uma das causas pelas quais conseguimos que 90% das terras indígenas conseguissem ser demarcadas depois da Constituição de 88. Agora, talvez fugindo um pouquinho, me perdoem, do marco constitucional, não é? Que eu acho que de fato vem sendo progressivamente implementado, ainda falta muita coisa, não é? Como o Luciano coloca também, mas essa indicação de que a propriedade é da União, né? Essa tutela por parte de entidades oficiais do Estado, né? Do Estado estruturado em si, não da própria autonomia das comunidades indígenas, né? Isso é considerado adequado do ponto de vista hoje antropológico ou mesmo social para essas comunidades? Eu até comentava antes aqui com a Karina, né, sobre exemplos, sobre comparação, né, exemplos na América Latina, não é, Karina? Exatamente, a gente falava sobre a Constituição da Bolívia, que lá nós temos 2 constituições e uma específica para dar um tratamento específico para os índios, para os indígenas, não é? Talvez essa fosse uma solução adequada a se adotar aqui no Brasil? O senhor acha que... Gostaria de mais autonomia, né? A pergunta é essa. Sem dúvida. De fato, o modelo demarcatório brasileiro para terras indígenas foi um modelo exemplar e bastante precoce no continente americano no que se refere a reconhecer os direitos territoriais. A Constituição de 88 antecede um pouco as demais ondas multiculturais nas constituições latino-americanas, que têm agora se voltado para o Brasil para aprender com a experiência brasileira como implementar, né, esse usufruto exclusivo de um território de acordo com preceitos que sejam não só constitucionais, mas sejam republicanos no que se refere à observação da propriedade privada, dos ocupantes não indígenas, da preservação ambiental, ou seja, todos os indicadores de qualidade de vida estariam sendo respeitados dentro do nosso modelo demarcatório, não só o direito de propriedade, mas também o direito à sobrevivência física e cultural de uma população. Então, é um modelo que, como foi bem comentado pelo Dr. Luciano, é um modelo que avançou muito desde 1988 na garantia de direitos ao território, à sobrevivência, estabeleceu um paradigma dentro de um novo horizonte constitucionalista plural, né, mas que ainda não consegue superar uma série de anacronismos, não só dos demais códigos civis, como o próprio Estatuto do Índio, que é de 1973, e que tramita o novo Estatuto já há quase 20 anos, sem que ele alcance esse novo marco regulatório. Então, essas contradições existentes entre a Constituição e o direito, né, previsto nas leis e nas normas infraconstitucionais, é um grande desafio para que as terras sirvam como espaços de autonomia. No contexto boliviano, isso é muito diferente. Lá, a própria definição do que é povo indígena é distinta da nossa, né? Lá são os pueblos indígenas originários campesinos, né? Então, é uma determinação que traz a dimensão do campesinato, que traz a dimensão das lutas trabalhistas de povos indígenas que vivem na cidade, de povos indígenas que estão no altiplano, de outros que estão nas áreas de floresta, né, de Amazônia que a Bolívia tem, sobretudo em fronteira conosco. Então, a diversidade boliviana, ela implica uma população indígena extremamente numerosa com uma diversidade étnico-cultural baixa em comparação com o Brasil, que é uma população relativamente à população nacional pequena, porém etnicamente mega diversa, né? Somos mais de 230 povos, falantes de mais de 174 línguas. Então é evidente que falar de autonomia aqui tem um significado muito distinto do que falar de autonomia num contexto como o boliviano ou equatoriano, entre outros. Eu queria só fazer um adendo à fala do professor Christian, que na Bolívia, o que eles estão implementando agora na experiência do neoconstitucionalismo latino-americano, é a experiência de uma justiça indígena e também com uma Suprema Corte plurinacional, onde se aplica não apenas o direito legislado, o direito que está na Constituição e nas leis, mas sim se aplicam os princípios da cosmovisão indígena. Ou seja, é a partir da leitura da realidade social
evidenciada nos estudos antropológicos que se revelam quais são os valores e os princípios da cosmovisão indígena, e ela serve como baliza para a solução dos casos concretos. Tem, inclusive, no site do Supremo Tribunal Federal, uma decisão belíssima da Corte Constitucional Plurinacional na Bolívia, onde uma decisão de expulsão de um membro de uma comunidade decidida por uma corte indígena foi contestada na Suprema Corte da Bolívia porque teria ferido tratados de direitos humanos, e a corte reanalisou o caso não com base nos preceitos do direito internacional, mas com base na cosmovisão indígena. Ou seja, é a ideia do chamado pluralismo jurídico. Então é nesse sentido que nos falta reconhecer que aos índios há de reconhecer o seu protagonismo, não apenas para serem senhores de suas terras. A escolha no Brasil de dizer que a posse é permanente para os índios e a propriedade é a União é um modelo entre nós que atende ao fato de que não pode haver uso capião contra a terra pública. Então é uma garantia de que os índios, que muitas vezes ficam em lugares mais distantes e não têm a proteção do Estado mais eficaz, ainda que tenha alguém ocupando, esse ato é nulo, sem nenhuma validade, porque a posse é indígena e a terra pertence à União. Então, isso não atende hoje, por exemplo, essa resposta brasileira não está em harmonia com o que está na Convenção 69 da OIT, por exemplo, que nós subscrevemos, que exige que os estados reconheçam a propriedade dos índios sobre suas terras tradicionais. Professor Christian, professor Luciano, eu vou pedir licença para interrompê-los. A gente vai agora fazer um breve intervalo e logo em seguida nós voltamos com essa conversa sobre os indígenas e os ciganos. A situação de indígenas e ciganos no Brasil é o assunto das nossas reflexões de hoje. Nós costumamos dizer que a preocupação com os direitos humanos surge quando uma série de outros direitos falharam, né? Direitos fundamentais, direitos sociais, direitos civis. Demarcar a terra é o primeiro e necessário passo, mas não paramos por aí, porque permanentemente os espaços de expansão econômica ficam com novas investidas, tentando tomar na prática dos índios as suas terras, enxotando, retirando, matando os índios. E quanto aos ciganos, o quadro parece ainda mais crítico. Nem o IBGE conhece a comunidade cigana no Brasil. Sabe em quantos municípios eles estão, 291, mas não sabe quantos são. E um documento da ONU, divulgado em março deste ano, mostra o baixo acesso à educação, saúde e participação política da comunidade cigana. Doutor Luciano, como é que a gente muda esse quadro? O que termina acontecendo é que os índios estão em suas terras, então se sabe onde se reivindica território indígena, se pode ir lá. Mas os ciganos estão presentes nas cidades e não são de enfrentamento. Então, sempre que um poder local tem resistência e começa a oprimir-los ou persegui-los, eles não oferecem resistência, saem dali e vão para outros cantos. É verdade que há municípios como em Sousa, na Paraíba, há ranchos dos ciganos, são mais de 4 ranchos, com casas já estruturadas há bastante tempo, onde há mais de 1.000 ciganos acampados e que vivem em Sousa há mais de 30 anos. O meu trabalho começou pelos ciganos de Sousa. E assim também acontece em Feira de Santana, na Bahia, e em vários outros municípios. Mas ainda temos aqui no Distrito Federal, em Planaltina, nós tínhamos o acampamento de Seu Vanderlei, em que eram lonas, tendas, e recentemente, graças à atuação do Ministério Público Federal e também da CEPIR nacional e da CEPIR do Distrito Federal, foi possível destinar uma terra da União para que os ciganos pudessem ter o seu acampamento permanente. Então, o que é preciso que se consiga entender no Brasil é que a população, de modo geral, precisa de casas para morar e os ciganos precisam de áreas de acampamento e Minha Tenda, Minha Vida. Quer dizer, um programa que consiga incluí-los respeitando a sua diversidade. Né? E entenda também que esse fato de migrarem interfere no próprio processo de educação. A escola tem que ser adaptada. Então, uma educação itinerante, já aplicável para a população circense e itinerante, trabalhadores sem terra,
está sendo adaptada e aplicada também para os ciganos. Ou seja, o Estado brasileiro começa a despertar e incluir na agenda a temática dos ciganos. Porque há um estatuto em tramitação, não é, que pretende trabalhar a questão dos direitos dos ciganos. Tem. O senador Paulo Paim é um imenso defensor da causa dos ciganos e para exatamente provocar essa discussão e outros aspectos, ele propôs um projeto de lei onde discute o Estatuto dos Povos Ciganos, para ter a definição de quem sejam os ciganos e quais são e como implementar esses direitos básicos, ou seja, qual é a especificidade de ser cigano na questão da moradia, na questão da inviolabilidade de domicílio, não é? De domicílio, que lá também é expresso. Perfeitamente. O respeito a não serem procurados pela polícia e entrando como se fosse em qualquer canto. Agora, é importante que o Estado tenha essa atuação, não é? Apesar, enfim, da gente estar falando mais uma vez de autonomia, de povos, de tradições, de reconhecimento. Para o Estado é importante um mapeamento, não tanto por questões de controle, como se poderia imaginar em outras épocas, mas mais para exatamente procurar resguardar as situações específicas e até encontrar, não é, os problemas de aplicação de um direito geral, não é, a esses povos ou a essas características que supostamente têm as suas particularidades que exigem uma atuação do Estado diferenciada. Mas para que o Estado tenha uma atuação diferenciada, é preciso que ele primeiro conheça, não é? Perfeitamente. É nesse sentido também, de novo, é a questão dos direitos humanos, não é, Christian? Mais uma vez, a discussão de direitos humanos que está presente também aqui, não é isso? Você nota um elemento muito importante na discussão, que é por que é possível falar sobre indígenas, sobre ciganos, sobre comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, entre outras minorias, porque são todos concebidos enquanto minorias étnicas, né? E o fato de serem minorias étnicas trazem problemas compartilhados, problemas que remetem à vulnerabilidade, à incompreensão dos órgãos públicos, da própria sociedade com relação aos seus costumes, às suas tradições, às suas línguas, à sua aparência. E isso gera uma série de conflitos muito cotidianos para a vida dessas populações, dessas comunidades. Problemas com conselhos tutelares, problemas com a justiça, problemas com a polícia, com as próprias políticas públicas. E um elemento que acaba sendo sempre tematizado é a questão da cidadania, né, da documentação, que normalmente implica, como o doutor Luciano falava, o local de moradia, o território, a comunidade, ou seja, ela precisa ser fixada. Quando nós olhamos dessa maneira, a gente apreende, com a própria antropologia, que o Estado é uma cultura também, né? O Estado tem uma cultura, tem uma tradição, e a nossa tradição e a nossa cultura é universalista. A gente parte de um princípio em que todas as pessoas deveriam ter o mesmo padrão de vida, né? As mesmas condições de moradia, a mesma estrutura familiar, né? A mesma herança histórica, linguística, cultural. E quando nós nos deparamos com a diversidade, é que nós nos deparamos com os limites da nossa cultura. Então, todas essas discussões são importantíssimas porque mostram por onde nós deveríamos nos educar para lidar com a diversidade. Então, há, né, uma carência enorme de formação, de preparação dos próprios agentes públicos com relação a essa diversidade, né? E é aí que entra a parceria que vem sendo feita entre a antropologia e o direito, no sentido de reeducar a nossa cultura, a nossa própria tradição para conviver com essa diversidade. Os índios são muito vítimas de preconceito. O Mato Grosso do Sul tem matado índios por conta de preconceito também. Políticas públicas não chegam aos índios por conta de preconceito. E os ciganos, sim, são muito vítimas de preconceito. A partir da maneira como a sociedade os chama e os dicionários os identificam ou os definem também. Então, quando você começa a conviver com cada comunidade concreta e começa a ver que as crianças têm nome, que as crianças brincam, têm os mesmos sonhos de todas as crianças e que quando chegam em idade núbil, casam, têm filhos e que têm a busca da felicidade que foi objeto aqui de discussão anterior, você consegue perceber que eles são pessoas como você, humanos como você. E a nossa grande pergunta na democracia é: será que na nossa democracia também cabe a diversidade dos ciganos e dos índios? O que falta é eles adaptarem-se a nós ou nós entendermos que precisamos de adaptações razoáveis para eles?
Essa é uma discussão muito importante para um Estado que quer ser diverso, né? Quer dizer, que também prima pela diversidade, pela pluralidade, não é? Por reconhecer a integração como elemento importante do seu sistema democrático. Enquanto essas pessoas não estiverem integradas, elas não vão ter cidadania e o Estado não vai ser um Estado que represente a sua própria sociedade. Né? Não podemos, acredito eu, nessa linha, né, que eu acho que o Luciano está colocando também, que é preciso que o Estado absorva, não é, o seu papel, reconheça o seu papel, não é, de estar presente também para essas comunidades e possa responder de maneira satisfatória, porque muitas vezes a resposta que o Estado oferece hoje é a falta da resposta adequada. Os problemas acabam sendo gerados porque na sociedade há problemas também, não é? E esses problemas acabam sendo levados ao Estado juiz, não é? Às vezes, enfim, ao Estado legislador e não são bem enfrentados, não é? Exatamente. E aí começa a haver um agigantamento de um problema que poderia, na origem, ser melhor encaminhado, não? Eu acho que tem que haver a implementação dessa democracia, sair da democracia formal e ir para a democracia material. Não? Perfeitamente. Eu acho que esse é o objetivo. Perfeitamente. Lendo no professor André Ramos Tavares, é preciso conhecer a realidade, para a realidade atribuir sentido ao que está no texto normativo. Então, a nossa Constituição, nos artigos 215 e 216, que são pouco lidos, reconhece a diversidade dos grupos étnicos formadores da nossa civilização e manda respeitar-lhes o modo de ser, viver, estar e se reproduzir social e culturalmente. Então, é aprender a reconhecer a igualdade na diferença. São diferentes, mas não são menores. Há uma expressão linda de Boaventura de Souza Santos nesse sentido. Eu afirmo a diferença quando a igualdade me aniquila, me torna invisível. E eu afirmo a igualdade como a diferença me diminui. De tal maneira que precisamos, portanto, nesse Estado pluralista, afirmar a nossa igualdade na diferença. E a Constituição também trata expressamente de integrar isso na nossa cultura, de reconhecer que isso é patrimônio cultural brasileiro. Todos aqueles processos civilizatórios que devem ser incorporados e reconhecidos pelo Estado. E há um papel importante nesse sentido no reconhecimento desses povos, né? Não só dos povos indígenas, das minorias. Né? As minorias não são, a gente costuma tratar muito das minorias hoje em dia como as minorias político-partidárias. Né? E, na verdade, isso é um pouco... Não é que seja fantasioso, mas é um lado já do Estado, né? Um lado já do Estado. E a gente acaba abandonando a discussão sobre as verdadeiras minorias. Né? E o que é importante notar? Que o nosso sistema político foi desenhado para comportar uma diversidade político-partidária ideológica que naquele momento não contemplava a diversidade étnica, cultural, de gênero, né, que o nosso país possui enquanto sociedade diversa, plural. Então, a gente está nesse debate confrontando o amadurecimento do nosso próprio sistema político, né, do nosso próprio constitucionalismo. Do modelo de representação. Do modelo de representação e participação, onde reconhecer direitos, se não trouxer junto uma ampliação da participação e da distribuição de poder decisório, efetivamente se torna uma tirania da maioria. Né? Então, do ponto de vista dos povos indígenas e das populações minoritárias, o que nós vivemos em larga medida é algo que a gente chama de etnocracia. Né? A gente tem uma dificuldade de perceber que nós somos representantes de uma etnia, de um povo perante eles. Né? Nós os subjugamos a se conformarem às nossas regras, às nossas leis, às nossas interpretações. Então, uma das grandes ameaças aos direitos dessas populações hoje é o nosso próprio modelo de desenvolvimento e crescimento econômico. Né? A gente não percebe que esse modelo de desenvolvimento é parte de uma cultura, de um modelo civilizatório, que não é compartilhado por todos. Então, esse é um grande desafio para que a gente acomode dentro do sistema político essas grandes contradições da nossa sociedade. Aparentemente, o nosso futuro enquanto país, enquanto espécie, está dependendo cada vez mais de equacionar esses grandes problemas. Esse nosso modelo de desenvolvimento, ele não é compartilhado, não é por todos, e ele não dá acesso a todos. Sim. Quer dizer, eu acho isso importante, né, esse tema que você tocou agora, Cristian, porque a decisão econômica no país, ela é tomada, não é, por grupos da elite. Sim. Né?
E há uma nossa democracia econômica, nós ainda não chegamos na nossa democracia econômica e dificilmente chegaremos se continuarmos nesse caminho, quer dizer, que é um caminho da exclusão ainda. Né? Nós ainda, de alguma maneira, apesar da Constituição ter introduzido, obviamente, toda a preocupação com os povos indígenas de maneira expressa e até assegurando direitos econômicos, né? Na produção e exploração do produto da lavra, por exemplo, isso também não deixa de ser importante. Mas, mais do que isso, é preciso que esses povos possam também participar da decisão econômica do país. Né? Quer dizer, das principais decisões econômicas do país. Que os afetam, perfeitamente. Que os afetam. Quer dizer, essas decisões afetam a todos nós. Né? O tema é muito rico, não é, Karina? Mas o nosso programa é curto para falar de tudo. Chegamos ao final de mais um programa, não é? Eu quero agradecer aos nossos convidados, o professor Christian. Muito obrigado pela sua participação hoje no Reflexões. Eu que agradeço. Gostaria também de agradecer mais uma vez ao professor Luciano pela sua presença e pelas discussões de hoje. Um privilégio nosso. E gostaria de agradecer a vocês aí de casa pela presença e pela audiência. E você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.